Eu sinto culpa quando como carne, mas não consigo virar vegetariano. Essa é uma das frases que eu mais escuto no consultório. Meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje eu queria ter uma conversa bem sincera e bem profunda com vocês sobre a culpa ao comer. É muito comum quando você desperta para o veganismo, você ter uma ideia que o processo de transição ele vai ser completamente linear e que você vai, de repente, conseguir parar de comer carne. O que pode ser verdade, né? Às vezes as pessoas elas conseguem transformar completamente a vida delas, mas em outros casos isso não acontece. Em outros casos as pessoas começam a se sentir culpadas por estarem consumindo algum alimento de origem animal, mas ainda assim não conseguem reduzir o consumo de carne. A culpa ao comer é um caminho que eu não desejo e eu não quero que ninguém siga. Ah, Natália, como assim? Você não acha que as pessoas deveriam se sentir culpadas em comer carne? Acho que sim, se elas conseguissem não comer carne. Mas se você se vê numa relação com os alimentos, que você começa a ter desejo por consumir esse alimento, que você começa a se sentir triste quando você consome, que você começa a comer escondido porque você não quer que as outras pessoas vejam, isso é muito mais fácil que você desenvolva algum tipo de relação disfuncional com o alimento, algum tipo de comer transtornado, do que necessariamente vire vegetariano. Portanto, a culpa ao comer pode ser o causador de vários transtornos alimentares e não é isso que eu quero para você. A ideia é ressignificar os alimentos, é entender que aquilo ali talvez não faça mais sentido consumir e você consiga sim ter a liberdade de fazer a escolha que faz sentido para o seu corpo e para o seu organismo. Então, se você me perguntar hoje, Natália, você sente culpa se você comer algum alimento de origem animal? Eu não sinto culpa porque eu não como, porque aquela simbologia, aquele alimento, ele não faz mais sentido para mim. Mas eu já passei por isso, por esse sentimento de contradição, de culpa ao consumir alguns alimentos. E como é que a gente pode resolver isso? Primeiro, entender que a gente tem memória afetiva pelos alimentos independente da nossa escolha. Então, por mais que você idealize que você não gostaria de gostar de peixe, você gosta de peixe, por exemplo. Então a gente precisa aceitar que a gente tem uma memória afetiva e como é que a gente pode substituir? Será que outros alimentos me dão tanto prazer quanto esse alimento que eu consumia? O que é que faz sentido para você? E aí eu posso ressignificar a presença de outros alimentos no meu prato, provando outros alimentos. E não proibindo. Quanto mais você proíbe no sentido de eu gostaria, mas eu não posso, mais refém você vai ficar desse processo. Então, pode parecer estranho sugerir isso, mas tire o que for mais fácil e mantenha o que for mais difícil e diga que sim, se eu quiser eu posso consumir e quando quiser você pode consumir de verdade. E talvez quando você consumir, você nem goste tanto como você gostava anteriormente, porque aquele alimento ele já tem um significado diferente no seu prato. Então, gente, a gente não tem linha de chegada, o processo ele tem que ser confortável e eu preciso tornar esse processo confortável para que ele seja sustentável. Então, a alimentação vegetariana, ela vai ressignificar a sua vida e vai te dar prazer, mas ela tem que já te dar hoje, e não quando você virar vegano, e não quando você for ovo-lacto-vegetariano, por exemplo. Tentem não sentir culpa ao comer, não porque a gente não deveria matar animais, mas porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode naquele momento. E ressignificar os alimentos no sentido de, eu posso ter prazer ao comer alimentos que não são de origem animal. E como é que a gente pode fazer isso? Essa é a grande questão.